Aleluia. E aconteceu que, estando ele a orar, num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou seus discípulos. E Jesus está no lugar orando, está lá com os discípulos, mas a Bíblia fala que um deles, se interessou e aprendeu a orar. Né? Ele orou e pediu para Jesus ensinar. Ele queria aprender a orar. Nós temos que orar isso, nós temos que pedir para Deus ensinar a gente a orar. Às vezes você vai orar, e geralmente a gente tem tantas coisas para orar, a gente tem tanta coisa para pedir. O que acontece? Quando a gente vai aprendendo a orar, o Espírito Santo vai ensinando a gente a nossa cabeça já é cheia de pensamento, já é cheia de projetos, cheia de plano, é uma coisa natural. Então a gente tem muita coisa para Deus fazer já na nossa mente. Quando nós vamos orar, o Espírito Santo vai ensinar a gente a orar como a Bíblia fala. Nós não sabemos orar como convém. Então nós temos bastante coisa, mas o Espírito Santo vai te dar uma direção para você orar por aquilo naquele dia. Tem muita coisa, mas ele vai ensinar você a orar por aquilo. Hoje você vai orar por isso aqui. Hoje o mais urgente é isso aqui. Ele vai falar para a gente orar por aquilo que é mais urgente. Como Deus falou, ó, vai cair o maná, mas pega um potinho para cada dia. Se pegar para amanhã, vai estragar, vai amanhecer, vai estragar, vai virar bicho. Vai apodrecer. Então pega um por dia. E assim o Espírito Santo ensina a gente a orar. Nós temos muitos projetos, muitas coisas. Mas ele sabe o que é mais necessário. Eu não, você vai orar por aqui. Você tem um monte de coisa para orar e trabalho, tanta coisa, né? Aí o Espírito Santo fala para você, não, hoje você vai orar pelo Murilo. O Espírito Santo vai te dar uma direção para orar pelo Murilo aquele dia. Ah, mas e as outras coisas? Deus vai cuidar. Mas o Espírito Santo vai nos ensinar a orar por aquilo que é mais necessário. Pode ser uma pessoa, pode ser um país, pode ser um lugar. Mas ele vai dar para a gente a direção como orar por aquele dia. Tem tanta coisa, mas a partir do momento que você se coloca na presença dele e pede para ele te ensinar a orar, ele vai ensinar você a se organizar em oração. Ele vai organizar a nossa vida de oração. Hoje você vai orar por isso aqui, ó, e você... Ele aquece seu coração e você começa a orar por aquilo. E as outras coisas, Deus vai cuidar depois. Depois o Senhor vai... Aí no outro dia ele fala para você orar por outra coisa. Mas ele dá direção naquele dia, essa oração que você vai fazer hoje. Porque a nossa cabeça tem muita coisa, muito pensamento, muito pedido. E são tudo coisa que a gente precisa, tudo coisa honesta, né, que a gente precisa. Mas ele sabe o que é prioridade. Talvez para você orar por tanta coisa que você tem, ele falou, não, você vai orar por essa vizinha hoje. Ou você vai orar porque ela é prioridade. Né? Ela é prioridade. Então eu já li livro que Deus colocava uma prioridade no coração da pessoa que orar. Por quê? Porque numa outra cidade uma pessoa ia cometer suicídio e não cometeu. O Espírito Santo sabe das coisas. Então a pessoa ia orar, o Espírito Santo colocava uma pessoa na outra cidade, não dele. E ele orava por aquela pessoa ia cometer suicídio e não cometeu. Porque o Espírito Santo sabe exatamente qual é a prioridade. Então, às vezes a prioridade não é a gente, é o vizinho. A prioridade é uma coisa no trabalho, a prioridade é uma outra situação. A prioridade daquele dia é aquele filho. A família tem 10 filhos, a prioridade é esse aqui hoje. O Espírito Santo vai organizando a nossa vida de oração. Moisés fala para o povo pegar o maná só para hoje. Vamos organizar as coisas. Se pegar para amanhã, vai apodrecer. O povo ia lá, pegava, para guardar na tenda para amanhã. O que acontecia? Apodrecia, criava bicho. Então a porção hoje é essa aqui. Vamos orar por isso aqui. E o Espírito Santo vai ensinando a gente a orar como convém. Interceder. O Espírito Santo quer que você intercede por um país hoje. Por quê? Porque Deus quer evitar lá uma guerra, um problema, uma dificuldade. Então o Espírito Santo, ele sabe a prioridade por qual coisa nós precisamos orar, o que é mais urgente.
Por quê? Porque ele sabe que a nossa cabeça enche de coisa. Tem 1000 coisas para orar, mas tem uma lá que é urgente. Tem uma lá que o Espírito Santo quer que a gente interceda por aquela. É uma pessoa, vamos orar por aquela pessoa. Deus colocou no coração, Deus aqueceu o coração, então vamos orar por aquela pessoa. Tem gente que Deus dá pra gente uma missão de oração. Uma missão de oração. Tem gente que saiu daqui da igreja, eu não lembro, nem lembro mais delas. Mas tem umas que Deus me deu a missão de oração, de orar por elas. E toda oração que eu vou fazer tem que parar no meio. Isso chama missão de oração. Deus coloca uma pessoa e chama missão de oração. E a gente ora por ela. Né? A gente vai orar por aquela pessoa. Deus dá uma missão de oração no coração da gente. No Lucas 13, do 6 ao 9, diz assim: E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar fruto nela, e não achando. E disse ao vinhateiro: que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira, e não acho. Corta, porque ela ocupa a terra inutilmente. E essa figueira aqui, ela tinha um problema nas raízes. Né? Tinha um problema nas raízes. E ela não dava frutos. Há 3 anos o senhor foi lá procurar fruto nela e não tinha. E às vezes a gente está na igreja e estamos fazendo as coisas e a gente está do mesmo jeito. Se tiver problema lá nas raízes, nós não vamos conseguir frutificar. Nós não vamos viver aquilo que Deus quer que a gente viva. Não sei se você já fez essa oração e fala assim: eu imagino, não estou nem vivendo nada que o Senhor quer que eu viva. O Senhor é um Deus tão grande e eu envolvido com uma coisa tão besta e pequena, tão boba. O Senhor é um Deus tão grande, não pode me acudir, não pode me ajudar. E às vezes acontece da gente estar com problemas nas raízes. A figueira não produzia fruto nem para alimentar ela. E às vezes a nossa vida espiritual está assim: nós temos que se cuidar, porque nós produzimos fruto para os outros. Para os outros a gente tem fruto, mas para a gente mesmo, para a nossa vida, nós não temos fruto, nem para alimentar a nossa própria vida. Era o caso da figueira, né? Era uma figueira estéril, né? Ela não produzia fruto. E era uma figueira que ela não tinha conteúdo. Às vezes a gente fala, a gente faz tanta coisa, mas não tem conteúdo. Então nós precisamos se cuidar, porque nós corremos perigo de vida na salvação. Nós temos que ter o nosso próprio conteúdo para usar em casa, para usar na nossa própria vida. Então às vezes estamos com essa figueira, a aparência de longe é boa, mas quando chega perto não tem fruto nenhum. Às vezes o casamento parece uma coisa fantástica, quando você chega perto não tem fruto nenhum. Né? Em todo sentido da vida. Às vezes a vida financeira parece um negócio espetacular, quando você chega perto não tem fruto nenhum. Então nós temos que se cuidar, porque nós precisamos produzir fruto para a gente se alimentar. Então essa figueira aqui não produzia nem fruto para ela se alimentar. Estava ocupando a terra de forma inútil. E às vezes a gente vive assim, de forma inútil. Né? Então nós precisamos se cuidar, porque nós precisamos gerar fruto, né? Nós não podemos ser uma figueira. O símbolo da esterilidade era essa figueira. Então Jesus foi procurar fruto lá, não tinha. Já há 3 anos que o dono cuidava dessa figueira, não tinha fruto nenhum, né? Então ela não tinha nem fruto, nem para alimentar a sua própria vida. Nem a sua própria vida ela conseguia alimentar, nem a sua própria vida espiritual. E às vezes a gente está assim. A gente está assim, está na igreja, mas nem nossa vida espiritual a gente consegue alimentar. Nós somos uma bela figueira, mas quando chega perto não tem fruto nenhum. Nós não conseguimos produzir fruto nenhum. Então nós temos que se cuidar. Os problemas que nós temos que se cuidar, os pecados nós temos que se cuidar, os erros da gente tem que corrigir. Né? Nós temos que se corrigir para que a gente não seja reprovado naquele dia. Então, se eu estou vendo que eu não estou dando fruto nenhum, eu preciso parar um pouquinho, sentar, meditar um pouquinho, ver o que eu preciso mudar, ver o que eu preciso melhorar.
Aí eu tô esse dia na correria, eu vou no cartório, eu volto, eu vou, eu volto, eu vou de novo. Eu falei, Deus, eu tô gastando muita gasolina, tô gastando tempo, tô perdendo dinheiro, que eu vou lá e volto, me desgastando. O que que tem atrás desses documentos aí? Mostra. Nós temos que orar por tudo. O que que tá atrás desse documento aí? Mostra pra mim saber o que tem atrás desse negócio aí que tá tão enroscado. Então, nós temos que orar por tudo. É por tudo nós temos que orar. Esse dia eu saí de manhã para ir lá em Araçariguama. Aí eu falei assim, eu vou lá em Araçariguama, só que antes eu vou passar no cartório. Ver se eu consigo fazer algumas coisas aqui no documento. Aí fui tal no cartório, lá em Carapicuíba. Fui no cartório, eu saí mais cedo, aí me sobrou 20 minutos. Cheguei lá, o cartório fechado, eu falei, vou aproveitar aqui, vou abastecer, já abasteço. Depois eu vou procurar um lugarzinho, tomar um café e vou embora. Aí cheguei lá no posto, lá, encostei, abasteci, aí tinha aquela loja de conveniência, fui lá, tomei um café com leite lá e tô lá. Aí voltei pro cartório de novo. Aí quando eu cheguei no cartório, lá tinha uma placa, o cartório tinha mudado para outro lugar. Aí eu peguei o Waze e falei assim, vou ver se vai dar tempo aí lá. Aí peguei o Waze aqui, coloquei o nome da rua, o Waze não entrava. Aí de jeito nenhum, não entrava de jeito nenhum. Aí depois eu fui fazer o que eu tinha que fazer, fui lá na Araçariguama, falei, não consegui aqui arrumar esse documento aqui, precisa de mais um tempinho. Aí a Liz falou que os advogados lá, precisamos entregar 10/6 agora os documentos. Aí o que aconteceu? Depois eu falei assim, eu vou pegar o novo endereço, ver se eu acho. Quando eu cheguei em casa, achei a rua. Falei, amanhã eu vou lá. A rua era a rua do posto que eu fui tomar café. Era aqui, a rua do posto. Eu estava na rua do posto, não sabia que o cartão tinha mudado para lá. Aí eu cheguei em casa e fui perguntar para Deus, por que que eu sou assim, né? Eu fui lá, o senhor deixou em cima da rua e não tive capacidade para ouvir a sua voz, para discernir a sua voz. Eu tava ali, eu fui parar ali, não sei nem porquê. Eu fui abastecer ali, a rua aqui. Aí eu fui lá no cartório de novo, aí voltei de novo. Não achei. Quando eu fui para casa que eu fui ver a rua na rua que eu tava. Por que, Senhor, que eu tava lá na rua, o Senhor não me avisou? Então tudo nós temos que orar. Tudo, nós temos que orar por tudo. Né? Tudo é importante. Todas essas coisas são importantes. Então, nós precisamos orar, né? E a figueira é um símbolo de uma figueira estéril. Então, às vezes, tem coisa na nossa vida que a gente não está dando fruto. Nós precisamos melhorar. Precisamos orar para Deus, vamos pedir para Deus mostrar, né? Curar nossas raízes. Às vezes tem que pedir oração. Raiz, a gente tem que tratar. Até que a gente sabe, o Flávio Bolsonaro entrou naquela história do filme do pai. E deu problema porque ele não explica o que aconteceu realmente. Agora ia fazer reunião lá com o partido, ele ia falar para o partido que isso tudo era mentira, que estava inventando coisa dele. Até então o partido rachou porque ele não sabia a verdade das coisas. E ele lá tentando empurrar as coisas. O que ele está fazendo? Um câncer desse tamanho na época de política, isso é um câncer, né? Na época de política, ele quer colocar um band-aid. Câncer se cura com band-aid? Não. Não é um band-aid. Ele quer colocar um band-aid no meio da situação, né? Então não adianta a pessoa estar com câncer colocar um band-aid. É a mesma coisa, temos que se cuidar. Tem um negócio mal na vida, a gente tem que pedir ajuda e pedir socorro. A gente tem que se cuidar. É importante a gente se cuidar e receber oração. Em nome de Jesus, né? Precisamos se cuidar. Não se cura câncer com band-aid. No Êxodo, capítulo 1 Samuel 3, 1 ao 4. 13, né? 3, Pedro, 13. O que eu coloquei? 1 Samuel. E os filisteus, pois, pelejavam contra Israel, e os homens de Israel fugiram diante dos filisteus e caíram mortos na montanha de Gilboa. E os filisteus perseguiram Saul e seus filhos. Os filisteus mataram Jonatas, Abinadab,
Malquissua, filhos de Saul. E a peleja se agravou contra Saul e os flecheiros alcançaram e muito temeu por causa dos flecheiros. Então disse Saul a seu par de armas: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham esses incircuncisos e me atravessem e se escarneçam de mim. Porém seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a sua própria espada e se lançou sobre ela. Saul cometeu suicídio. Por quê? Não cuidou da vida espiritual. Estava reinando, estava, mas independente, longe de Deus. Às vezes nós estamos na igreja, mas a gente está muito longe de Deus. Essa é a situação. Sabe o que aconteceu? Morreu. Não aguentou a pressão. Não aguentou os problemas, não aguentou as dificuldades. Por isso que você ouve de vez em quando, o pastor se matou, o pastor se jogou não sei de onde, o pastor se enforcou. A gente ouve essas histórias. E muito nos Estados Unidos, né? A gente ouve muita notícia disso. Por quê? Estava lá pregando, estava reinando, mas estava longe de Deus. Às vezes nós estamos na igreja, mas a gente está muito longe de Deus. Tudo está se tornando normal. Uma mentirinha, uma coisa, um adultério, está tudo normal. Porque estamos reinando, mas estamos longe de Deus. Saul estava reinando, independente, mas estava longe de Deus. Né? Era para matar os filisteus, não matava. Não era para acender incenso, acendia. Então, não era para tirar flecha no Davi, atirava, fazendo as coisas tudo embolado, tudo errada. Vamos colocar nossa vida em ordem. Vamos deixar a vida virar um bolo, não. Vai lá e mata os amalequitas. Mata lá o rei de Amaleque. Não matou. E se Deus mandou era para fazer, porque era um problema sério contra Israel. Ele tinha oportunidade e não fez. Não acende incenso. Foi acender incenso. Não atira a flecha no Davi. Ia matar o Davi. E se perdeu, se matou. E por causa do seu orgulho e para não passar vergonha, né? Os filisteus vêm vindo aí contra mim e me mata. E ele acabou tirando a sua própria vida. Né? Acabou morrendo. Por quê? Não se cuidou. Estava na igreja, tinha cargo, tinha tudo, mas não se cuidou. E essa vida não compensa. Essa vida é um lixo. Você ter cargo em igreja e não se cuidar espiritualmente é um lixo. É pior bobeira. É uma aberração. A gente tem cargo na igreja, a gente prega, mas não vai se cuidar. É uma aberração. Então precisamos se cuidar. A hora que tem que pedir ajuda, tem que pedir ajuda. Né? Nós temos que pedir ajuda, pedir oração. O próprio apóstolo Paulo pedia oração. Então ele estava aqui, era o rei. Né? E acabou se matando porque estava reinando mais longe da presença de Deus. Isso às vezes acontece com a gente também. A gente está fazendo a obra por fazer. A gente está fazendo as coisas por fazer. A gente, quando está perdendo a alegria, tem que pedir alegria para Deus, para a gente fazer as coisas de Deus com alegria. Nós temos que orar e pedir alegria para Deus. Nós não podemos fazer as coisas de qualquer jeito. Né? Deixar a vida cristã virar religião. Vamos lá por causa da religião, vamos praticar a religião. Não, nós temos que pedir para Deus misericórdia, para Deus começar um avivamento no nosso coração, né? Tirar a frieza do nosso coração, a incredulidade. Precisamos orar, precisamos se cuidar, né? Precisamos se cuidar. E a figueira não tinha nem produzido fruto para ela mesma. Assim, às vezes está na igreja, a gente não produz nem fruto para a gente mesmo. Aí se cumpre isso aqui, ó, o Lucas 4,19. Põe em 18, Pedro, faz favor. E o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar. Olha a vida que nós estamos vivendo. O Espírito Santo está sobre nós. Nós estamos evangelizando? É a pergunta, né? Nós estamos evangelizando? Ele me colocou para evangelizar. Estamos evangelizando os pobres? Enviamos para curar os contritos de coração. Estamos lá curando os contritos de coração, os tristes de coração. Estamos lá levando uma palavra.
proclamar liberdade aos cativos. Estamos lá proclamando liberdade aos cativos. O problema é que, às vezes, nós estamos na igreja, nós estamos presos. Nós é que estamos presos. Vamos levar a liberdade para quem? Precisamos de um avivamento. Precisamos se cuidar nós, precisamos produzir fruto até... Às vezes não produz fruto nem para a gente se alimentar, a gente próprio. Não consegue nem produzir fruto para nada. Imagina dar para os outros, vamos dar o que não tem. Igual Saul. Vamos reinar mais longe da presença de Deus. Vamos ter cargo, vamos ter ministério, vamos pregar, né? Mais longe da presença de Deus. Então nós precisamos se cuidar, pedir misericórdia para Deus, Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai, em nome de Jesus. Tem compaixão de nós, não deixa de reinar sem a tua presença, não. Em nome de Jesus. Dá vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos. E às vezes nós vamos pôr quem em liberdade se nós estamos oprimidos. Então nós precisamos se cuidar, né? Precisamos se cuidar. A comunhão com Deus é mais importante do que púlpito. A comunhão com Deus é mais importante do que ensinar. A comunhão com Deus traz vida. E se a gente ficar só aqui, a gente morre. A gente não aguenta a pressão. A gente não aprende a lidar com as coisas. Então nós precisamos do Espírito Santo. Ele tem que ser a pessoa mais importante da nossa vida. Precisamos falar com ele. Deus, eu estou mal, hein? Senhor, tem misericórdia de mim. Me segura. Eu estou vivendo só na religião. Pai, um Deus tão grande como o Senhor, eu vivendo isso aqui. É mais ou menos aquilo que o Gideão falou. O Senhor é muito grande. Alguma coisa está errada e não é com o Senhor, não. Não é com a palavra, não é com a igreja, é comigo. Alguma coisa está errada, é comigo. Então preciso que o Senhor me mostre o que está errado. Preciso fazer o que é preciso fazer. Né? Preciso fazer alguma coisa, me mostra. E eu falei, Deus, me vira dos avessos e me mostra o que eu tenho. Porque viver assim eu não aguento mais. Longe do Senhor desse jeito não dá. Então me vira dos avessos e mostra o que eu tenho, porque não importa dos avessos, importa que eu tenho que fazer a sua vontade. Então nós temos que procurar fazer a vontade dele, mesmo não conseguindo. Nós temos que orar, nós temos que acertar a nossa vida em nome de Jesus, amém?